Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmson Fontes, host do podcast. E estou aqui hoje com muito prazer, Laércio. Prazer, Dalmson. Laércio Schuster. O cara que é especialista, ele é gestor, na verdade, da MRV, uma grande construtora de nível nacional, que vai nos ajudar hoje, né, a trazer muito conteúdo sobre o mercado imobiliário de uma perspectiva diferente de um cara que é gestor de uma grande imobiliária que tem atuação no Nordeste inteiro, Brasil inteiro. Brasil inteiro. É a terceira, a MRV, na verdade, ela é a maior construtora da América Latina, né, e está entre as 5 maiores do mundo quando a gente fala desse mercado de desenvolvimento de incorporações para residências, tá? Show de bola. Ninguém melhor do que um cara que tem esse currículo, que tem esse crachá para tirar dúvidas, para responder perguntas relevantes para você que está, de repente, estudando para ser corretor, está no mercado, está com alguma dificuldade, quer informação para melhorar a sua profissão, sua atuação profissional, do que é um cara que tem esse gabarito aqui. Então, a gente tem, por padrão, 8 perguntinhas. Eu peço para ele se apresentar e vou conduzindo aqui o podcast com as perguntas que a gente selecionou para tirar o melhor possível desse especialista, né, para a gente ajudar na sua formação profissional, na sua formação técnica, seja você estudante aqui da Alfama ou de alguma outra escola que está estudando para ser corretor, se você é dono de imobiliária, é administrador de imóveis. O objetivo aqui é trazer o melhor conteúdo possível para você. E se suas dúvidas não forem contempladas com a nossa listinha aqui, os comentários estão aqui embaixo para você deixar lá suas dúvidas. A gente vai pedir auxílio do Laércio para te ajudar também, beleza? E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, que todo sábado a gente solta um podcast novo aqui para você, tá bom? Laércio, mais uma vez, muito prazer por ter você aqui com a gente, ter seu tempo para trazer conteúdo de valor para nossa audiência, sejam alunos, sejam potenciais alunos da Alfama, pessoas que estão estudando para ingressar nesse mercado imobiliário que é tão promissor. E eu queria que você se apresentasse para nossa audiência. Quem é Laércio? Qual é a sua história profissional? Para a gente começar o podcast. Vamos lá, eu tenho 46 anos, né? Eu sou graduado em Engenharia Civil, de formação, mas nunca atuei de fato como engenheiro. Então, logo depois que eu saí da faculdade, eu já ingressei na área comercial, né? Então já tenho mais de 25 anos atuando aí na área comercial. Eu passei por grandes empresas do mercado, dentre elas eu destaco a Ambev, né? Então, destaque de varejo aí no Brasil, uma das maiores empresas do Brasil e do mundo no ramo de bebidas. Depois disso eu passei por outras empresas e outros segmentos, estudei, tenho MBA em gestão empresarial, tenho MBA em marketing e sou mestre também em marketing e direção comercial. Tá? Então já atuo na área comercial já há bastante tempo e no mercado imobiliário eu entrei tem pouco tempo, né? Então tem 6 meses que eu ingressei na MRV e a gente está nessa jornada aí. Sim. Que eu iniciei há pouco tempo. Bacana, bacana. É um cara que tem, acho que, uma experiência profissional vasta para nos passar conteúdo aqui profundo, conteúdo de alto valor para você que está nos assistindo. Então, para começar nosso podcast, vamos falar sobre trajetória e desafios iniciais. Porque muita gente aqui está estudando, de repente, o nosso próprio curso de TTI, para se tornar corretor de imóveis. É alguém que está começando nesse mercado e precisa entender quais vão ser os desafios, como é que vai ser a trajetória dele. Então, para a gente abrir aqui nosso podcast, como foi sua chegada ao setor, né? E o que tem sido mais desafiador, especialmente agora no começo? Beleza, então como eu falei, a jornada aqui na área de imóveis tem pouco tempo, né? Tem 6 meses. Sim. A minha adaptação foi muito rápida, eu posso dizer. Então, como eu vim do varejo, eu passei por outros segmentos, eu já vendi combustível, né, e já tenho essa pegada comercial. Então, para mim, acho que foi um pouco mais natural, né, essa transição, porque, na verdade, imóveis você vai trabalhar com venda, né, e venda você tem que conhecer muito do seu produto, né, e os meios ali, as condições que você tem para poder ofertar esse produto. Quando a gente fala de mercado imobiliário, principalmente se eu entrar aqui na linha do Minha Casa Minha Vida, que é uma venda com um ticket um pouco mais baixo, além de você conhecer muito do seu produto, você precisa conhecer ainda mais das formas de pagamento, dos critérios dos programas sociais do governo, que é o Minha Casa Minha Vida, subsídio, taxa de juros. Então, eu acho que nessa chegada, a primeira coisa que eu procurei fazer foi isso, né? Me inteirar muito bem dos produtos que eu ia comercializar e desses planos de pagamento, da forma e as regras dos programas que ajudam a gente a movimentar a economia aí com a venda de imóveis. Então acho que nesse primeiro momento foi isso. A partir do momento que eu entendi essa esteira, né, como é que chega o lead, como é que você começa a tratar ali aquele cliente, entende a necessidade dele, cada empresa vai ter o seu processo de vendas, mas a gente vai entender qual é a necessidade, o que é que ele está procurando e
quanto que ele tem disponível para poder comprar aquele imóvel, quanto ele ganha, quanto ele tem de renda, para a gente entender exatamente o que é que encaixa de parcela para ele, qual tipo de produto, qual bairro faz mais sentido para ele. Então, eu acho que é um pouco disso tudo, né? O mercado imobiliário, você vai falar de localização geográfica, você vai falar de valorização, você vai falar de investimento, e você também tem que ter esse conhecimento de números, né? Porque você vai falar ali de taxa de juros, você vai falar de financiamento, que tipo de financiamento, se é saque, se é price. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi tentar me aprofundar, né? E aí, como eu fiz isso muito rapidamente, eu realmente tive uma transição bem tranquila ao chegar no mercado imobiliário. Ou seja, você já deixa logo de cara, o recado se inteire muito bem das variáveis que estão no entorno desse mercado, né? Exatamente. Seja estudioso. Exatamente. Então, para você, corretor de imóveis, que está percebendo que mesmo um cara com tanta bagagem, um cara que já trabalhou em grandes empresas, ele teve que fazer esse dever de casa, que é inerente ao corretor que está começando, está fazendo seu primeiro contato com esse mercado, que é entender, fazer esse dever de casa, entender, como você falou, taxa de juros, como conhecer bem o produto, conhecer como é que o mercado funciona, né? Se ambientar antes de querer até pensar numa primeira venda. Exato, e tem outros aspectos também, né? Assim, conhecer o que é que a concorrência está fazendo, entender muito bem a praça que você vai atuar. Então, como eu estou atuando hoje nos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia, são completamente diferentes. Então, Alagoas hoje passa por um momento, está um boom imobiliário absurdo lá em Maceió. É bem diferente, por exemplo, do interior da Bahia, onde eu atuo também. Então, Feira de Santana, Vitória da Conquista. Então você tem que entender aquela praça, o que é que os players estão fazendo de diferente naquele mercado e o que é que o cliente quer, o que é que ele precisa, qual o desejo e a necessidade que a gente vai atender. Porque no final das contas, uma venda, ela sempre vai atender um desejo e uma necessidade. Então a gente tem que estar entendendo muito bem isso para conseguir oferecer da melhor forma possível. Sim, bacana, é isso mesmo. Vamos lá, próxima pergunta, Laércio. Qual projeto foi o verdadeiro marco zero da MRV aqui em Sergipe? É uma empresa que tem, como você falou, uma projeção mundial, mas aqui em Sergipe, qual foi o marco zero da MRV? Legal. A MRV tem uma história bacana aqui em Aracaju, em Sergipe. Hoje é uma empresa que já tem 15 anos desde que veio para cá, tá? Sim. E a MRV, além dela estar fazendo as incorporações, os lançamentos dos imóveis, a gente também atua junto com a sociedade fazendo essa parte de infraestrutura. Então, hoje a gente pode dizer um número aqui que 1 a cada 50 aracajuanos já residem dentro de um MRV. Tá? Então a gente já tem 10 empreendimentos lançados, temos mais 3 empreendimentos hoje na planta que a gente está comercializando e a gente é responsável, né, não sei se você vai recordar, mas por exemplo, aquela região ali do fundo da Ferreira Costa, né, que ainda é Inácio Barbosa, ali, praticamente foi a MRV que construiu. Né? Então é um legado que a gente deixa, porque a gente lançou um primeiro empreendimento ali, e logo depois a gente tem que abrir vias, rodovias, iluminação, você limpa o terreno, e hoje praticamente a gente criou aquele bairro, né, que não existia. Então aí a gente veio um primeiro empreendimento, depois um segundo empreendimento, e hoje está daquele jeito que você conhece ali. Sim. É uma região que, há 10, 12 anos era mato. Era mato, não sei se você lembra, mas tinha uma linha do trem ali, que era mato e não tinha mais nada. Então você consegue fazer um desenvolvimento urbanístico, né, além de você entregar seu empreendimento. Sim. A MRV pode-se dizer que ela tem uma responsabilidade social também diante desse desenvolvimento que ela promove, né? Porque você bota um empreendimento lá, todo o comércio se cria também, urbanismo, né? E essa questão, né? Assim, quando você vende um empreendimento, né, apesar de a gente falar que a gente está falando de um produto, para o cliente, aquilo ali é muito mais, aquilo é um lar. Então ele vai estar desenvolvendo a vida dele, as lembranças dele ali dentro. Então a gente tem essa preocupação também de quando for vender o produto, você está agregando aquilo ali na sociedade. Então olha, a gente vai ter que fazer uma estrutura, um investimento em macrodrenagem, a gente vai ter que fazer um investimento em asfalto, em pavimentação, em arborização, porque eu vou plantar uma árvore hoje. Ela não vai crescer amanhã, então ela vai crescer daqui a 5, 10 anos, mas a gente está plantando essas sementes para que daqui a 10 anos a pessoa que mora naquele bairro vai se sentir acolhido ali, com o bairro arborizado, com toda a estrutura ao redor. Sim. Nos aprofundando aqui nossas perguntas, falando sobre gestão e estratégia de negócio, que é bem a sua praia, né? Sim. Quais são as maiores dificuldades de gerir a MRV hoje em dia? Essa pergunta vai ajudar muito quem não só é
do mercado imobiliário, como também é gestor, né? Que precisa pegar, de repente, insights, aprender um pouco mais sobre um gestor experiente como você. Legal. Então, assim, cara, eu posso falar que o principal desafio de líder em qualquer negócio é a condição de pessoas. Né? Então, você está lidando com seres humanos. Então, Sim. seja a pessoa que está ali treinando junto com você, que você está desenvolvendo, o próprio corretor que você está trazendo para desenvolver, para treinar. Não existe esse negócio de você dizer que sabe tudo, então você está aprendendo a todo momento. Então, com cada negociação você aprende, Sim. cada estilo de cliente você aprende. A gente fala que tem uma técnica do espelhamento na negociação, que você está olhando para o cliente, está entendendo como é que ele se comporta, entende como ele fala, e você tenta espelhar um pouco aquilo. Sim. Isso é um gatilho mental que o cara vai se sentir mais confortável quando estiver conversando com você. Então, cada tipo de cliente, você vai ter que fazer um estudo diferente. Então a gente treina muito. Então o principal desafio é de fato você convencer as pessoas, né, e liderar essas pessoas para que elas consigam entregar resultado. Né? Esse é o desafio talvez de qualquer negócio, não só do mercado imobiliário. Então quando você lida com corretores autônomos, né, o cara tem aquela liberdade, entre aspas, de fazer o que ele quer na hora que ele quer, mas ele tem que entender que precisa ter uma certa disciplina se ele quiser obter os resultados. Então eu gosto muito de falar com as pessoas em cima de metas e objetivos, que todo mundo tem, tá? Pode até não estar tão estruturado assim no papel, mas na mente todo mundo tem. Sim. Então é aquela história, a gente gosta de fazer o funil reverso, voltando. Então, vamos lá. Quanto você gostaria de ganhar no final do mês? E aí o cara vai soltar um número lá e ele falou, cara, seria muito bom se eu ganhasse 20 mil reais. Bacana. Para você ganhar 20 mil reais, faltando aqui, você vai ter que vender 3 apartamentos, um exemplo. Por mês, né? Por mês. Então, esse mês, se você quiser ganhar 20 mil, você vai ter que vender 3 apartamentos. Mas para você vender 3 apartamentos, com quantos clientes você vai ter que falar? Sim. Já que não é todo mundo que você fala que compra. Sim. Né? Então, eu vou ter que falar com 100 clientes, a gente vai estipular, cada empresa vai ter o seu número de funil, mas, cara, quanto mais clientes você conseguir abordar, conseguir fazer a técnica correta para poder coletar a documentação, para poder fazer uma análise. E essa venda ela também é uma consultoria. Então o cliente está ali também se descobrindo se ele pode comprar, se ele não pode comprar, se cabe no orçamento dele. Então esse é um papel do corretor e eu acho que o principal desafio para fechar a pergunta é esse. Né? Como é que você deixa esse cara, o corretor, motivado, né? Entendendo que ele tem um objetivo. Né? Eu gosto de pegar, por exemplo, o corretor fala assim, meu sonho é comprar um carro. Então beleza, então vamos imprimir aqui a foto de um carro, coloca aqui na sua baia e olha para ele todo dia, cara. Trabalha e faz a conta que você vai chegar aqui, entendeu? Então quando você não tem esse direcionamento, é que fica muito mais difícil. Então acho que é isso. Sim, sim. Gerir o capital humano da empresa, né? Exatamente. Que é insubstituível, né? E lidar com pessoas é isso, né? Você não tem regra certa. Estou conversando com você, você vai entender de um jeito. Se eu for conversar com outra pessoa, é outra abordagem. Então você tem que ter esse aspecto da liderança situacional, né, muito bem desenvolvido, inteligência emocional. É um termo que se usa muito hoje, mas de fato na prática a gente precisa utilizar todos os dias. Sim, né? Acho que é isso. Sim. Bacana, bacana. Fica aí os insights para você que é gestor também. E no finalzinho do podcast eu vou indicar o livro para você que vai te ajudar muito, além do conteúdo riquíssimo aqui do Laércio. Então vamos lá, Laércio. Partindo para a nossa quarta pergunta aqui. Qual o segredo para equilibrar qualidade, prazo e custos sem perder a mão? No caso, pensando aqui, acho que na escala, né? Produzir em larga escala, mantendo a qualidade, prazo, sem perder a mão. Eu acho que aí o segredo é o planejamento, né? Então você precisa planejar, não dá para fazer de qualquer jeito. Sim. Então, muitas vezes, a gente vai abordar daqui a pouco aí compra de terrenos, mas, por exemplo, que terreno eu vou comprar? Aí tem um terreno disponível, beleza, esse terreno está disponível, eu vou entender se ele está no tamanho que algum empreendimento meu ali se encaixe. Quando eu vou fazer toda a análise, né, eu vou inserir algum empreendimento naquele terreno e vou ver a viabilidade. Né? Quantos pavimentos eu posso colocar de acordo com o plano diretor da cidade, de acordo com o bairro, quantas áreas de lazer cabem nesse terreno? Cabe uma piscina muito grande, ou tem que caber uma piscina só média, ou uma piscina pequena, ou não cabe piscina? Né? Cabe vaga de garagem ou não cabe vaga de garagem? Então você vai ter que estipular tudo isso. Além disso, você vai estar calculando, né, obviamente, o valor de venda, que aí você tem que observar o que é que seus concorrentes estão praticando de acordo com aquela mesma qualidade de produto, ou um produto similar, vamos dizer assim. É um produto 2 quartos de 50 metros quadrados,
Quais produtos 2 quartos, 50 metros tem para vender na cidade hoje? Quais são os bairros? O que é que eles estão oferecendo de estrutura? Né? Então, é planejamento, é o nome é o segredo. Porque você vai entender que eu consigo otimizar o condomínio, o que é que o consumidor valoriza mais. Então, ainda esses dias eu estava lendo uma notícia que 30% dos consumidores hoje, já falando de mercado imobiliário, tá, específico, 30% dos consumidores já tem pets em casa. Sim. Então, já é um direcionamento muito forte que esse cara, por exemplo, vou dar um equipamento que a gente tem nos nossos empreendimentos, Pet Place, que é um lugar para ele estar levando o cachorro ali para estar passeando pela manhã, tem alguns equipamentos ali que o cachorro pode fazer um tipo de exercício específico e tal. Em outros empreendimentos tem o Pet Care, que é você colocar, por exemplo, lá um local para você descer e conseguir dar banho no seu cachorro sem estar sujando todo o seu apartamento. Sim. Então essas coisas no passado talvez não fizessem sentido. Hoje eu preciso entender como é que eu coloco isso no projeto, como que eu precifico, porque hoje já tem uma valorização, já tem consumidor procurando por esse tipo de serviço. Tá? Então eu acho que o segredo para você conseguir conciliar tudo que você colocou aí é de fato um bom planejamento. Tá? Não é fácil, né? Você precisa colocar tudo na ponta do lápis, o custo ele muda, o custo é todo variável, então eu começo a obra, mas daqui a pouco alguns custos. Vou dar um exemplo, terraplanagem. Né? Então terraplanagem, você compra o terreno, quando você compra o terreno, você não faz uma sondagem profunda ali de todo o terreno. Você vai colocar ali uma medição de algumas estacas ali para verificar mais ou menos ali se o terreno ele é argiloso ou não e tudo mais. Então você compra o terreno ali mais ou menos com aquela amostragem, vamos dizer assim. Depois que você comprou o terreno, que de fato você vai começar a fazer a fundação e tudo mais, aí de repente você se depara que o terreno ele é muito argiloso, que eu vou ter que fazer um aterro muito grande ali, uma correção, né? Uma correção, e isso já fugiu talvez do meu planejamento inicial. Tá? Então eu vou ter que tentar recuperar isso mais na frente, tentando ajustar o projeto, fazendo algumas modificações para que a minha margem também não se perca toda aí no projeto, entendeu? Sim. Então a palavra-chave é planejamento. Perfeito, é isso aí. Planejamento. E já fazendo um link com a nossa próxima pergunta. O que faz a MRV se destacar das outras construtoras? Também é o planejamento? Sim, acho que sim, né? Porque primeiro essa questão do custo, então a gente consegue ser muito produtivo quando a gente fala assim, muito eficiente quando a gente fala de custo. A gente tem uma metodologia construtiva hoje na MRV que é referência no mercado, né? Quando a gente lançou, ninguém fazia, hoje várias construtoras já estão fazendo também, que é a metodologia de parede de concreto. Tá? Então a gente já vem com as formas, a gente consegue construir o andar inteiro, um pavimento inteiro de um edifício em um dia apenas. Tá? Então a gente consegue fazer isso. Quando você fala de parede de concreto, é sem alvenaria, sem bloco? Sem bloco, exatamente. É uma parede que você coloca uma forma, né? Essa forma você vai encher de concreto. Sim. E depois você retira a forma e a parede já fica lá alocada, tudo certinho. Então você ganha velocidade, você ganha produtividade, você reduz custo. Além de que a parede de concreto, falando aqui num termo um pouco mais técnico, ela vai ter um isolamento acústico melhor e ela vai ter um isolamento térmico também melhor do que se fosse feita com bloco. Sim. Então você ganha velocidade, você ganha eficiência e você tem uma redução de custo também. Então, se o empreendimento ele for um empreendimento, por exemplo, mais baixo, você consegue, por exemplo, reduzir a espessura da parede e você tem um ganho muito grande aí, lógico, dentro das especificações Sim. e normas técnicas, né, que a gente vai sempre cumprir tudo que a legislação solicita para a gente, mas você tem um ganho de produtividade muito grande. Então lá atrás, quando a gente lançou esse método construtivo, ninguém fazia assim, todo mundo fazia com bloco ou com bloco de concreto. Né? E agora praticamente várias construtoras já utilizam essa metodologia de parede de concreto também, então a gente é referência nisso. Bacana. Então, além de planejamento, também tem inovações. Isso, um diferencial, exatamente, de construção. A gente chama que a MRV é uma construtec, né? Uma construtora com tecnologia, então, porque a gente fica realmente sempre inovando, buscando coisas novas aí. Eu falei alguns diferenciais da parte construtiva, mas tem também da parte de processos, né? Então, hoje, quando você fala de planos de pagamento, a gente tenta entender o cliente ali, qual é a dificuldade. Quando a gente fala de déficit habitacional, por que a população hoje, por que existe ainda um déficit habitacional tão grande aqui no Brasil? Muita gente não consegue comprar. Então, cara, hoje, uma pessoa que ganha um salário mínimo, que é R$ 1.500, ela não vai conseguir comprar um apartamento. É muito difícil encaixar na renda dela. Tá? Então, tem que fazer realmente uma ginástica muito grande ali para conseguir estar fazendo esse aporte. Então, a gente entende um pouco isso e devolve algumas soluções
para que esse déficit diminua e a gente consiga realizar o sonho desse cliente. Tá? Então, seja aumentando os planos de parcelamento da entrada, se ele não tem um valor muito alto para dar de entrada, ok, eu parcelo esse valor de entrada em várias vezes, ou a gente consegue, algumas fintechs de crédito, a gente consegue aumentar um pouco o risco de carteira. Então, aquele saldo que ficou faltando para ele poder comprar o apartamento, a gente coloca ele aqui numa fintech dessa, com aprovação, a gente consegue colocar ele para pagar isso parcelado em vários meses. Então, ouvir realmente, entender a necessidade para que a gente consiga encaixar cada vez mais esses clientes aqui no crédito. Então, eu acho que isso é um diferencial grande da MRV. É bem difícil o cliente sair da mesa de negociação sem adquirir o seu apartamento. Né? Só não compra se realmente não tiver nenhuma condição. Mas a gente vai buscar um meio, um desconto, um plano de parcelamento para que a gente consiga encaixar aquele cliente ali. Bacana, bacana. Então a MRV realmente se destaca em vários aspectos, né? Falando agora da nossa sexta pergunta, ainda em gestão e estratégia de negócios. Quando a MRV vai lançar um empreendimento novo, como vocês escolhem qual vai ser o endereço desse lançamento? Vocês escolhem, tem algum parâmetro, tem alguma coisa que vocês fazem especificamente? Ótima pergunta, né? Olhando primeiro você tem que olhar como é que está o desenvolvimento do local, né? De novo, da praça. Certo. Então, falando aqui de Aracaju, por exemplo, a gente sabe que você tem a zona de expansão, né? Então você tem ali toda aquela região da Aruana, que ainda tem muitos terrenos, Mosqueiro, né? Avenida Melício Machado, então tem muita coisa para crescer ainda pro lado de lá. E a gente vai ter que fazer um equilíbrio entre preço, né, do terreno, qual empreendimento cabe naquele terreno que eu estou pretendendo comprar, e quanto que eu vou conseguir de margem naquele empreendimento e tudo mais. Tudo são expectativas, você não tem nunca uma certeza absoluta, né? Mas óbvio que você consegue olhar para o que está acontecendo na concorrência, o que é que está sendo lançado na cidade, às vezes você pode identificar alguma lacuna, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, que não é da MRV, tá? Se eu não me engano é da FFB, mas eu vou falar que eles lançaram ali na frente dos lagos da Orla, né, o Dumont, se eu não me engano. Então é um empreendimento que é todo de estúdio. Sim. E eles praticamente venderam todo o empreendimento no lançamento. Em alguns minutos do lançamento eles venderam todo o empreendimento. O que é que isso mostra? Isso mostra uma lacuna que existia no mercado. Então existem investidores querendo comprar estúdios para botar para alugar no Airbnb, para fazer administração de aluguéis, e não tinha essa oferta no mercado. Sim. Quando foi ofertado, aí você junta a fome com a vontade de comer. Sim. Então acho que o papel do gestor aqui também na hora de adquirir o terreno, identificar onde é que é melhor comprar, precisa passar por isso, identificar essas lacunas. Tá? Então, será que tem oportunidade para lançar apartamentos 3 quartos? Sendo que hoje é uma tendência muito grande a apartamentos menores, mais compactos, né? Apartamentos menores, mais compactos. Não, mas tem espaço para 3 quartos, tem espaço para o mercado de luxo, que é outro mercado que a MRV não atua tanto, mas tem vários empreendimentos aqui na Aracaju também que são lançados e vende tudo praticamente ali no lançamento, apartamentos muito caros, porque tem nicho para tudo, tá? Então acho que é um pouco disso. Você tem que olhar o que é que tem no entorno. Acho que quando você tem serviços no entorno, isso ajuda muito, tá? Então principalmente no nosso negócio, a MRV vende muito apartamento para Minha Casa Minha Vida. Sim. Então a gente tem que saber que esse cara que está comprando, às vezes ele não tem um veículo, ele não tem um carro, ele não tem uma moto, ele vai ter que pegar. Então qual é a nossa preocupação? Passa ponto de ônibus aqui na porta do empreendimento ou não? Sim. Qual a distância, né? Qual a distância? Ele vai ter que andar quanto tempo para conseguir pegar um ônibus? Tem hospitais aqui perto? Tem supermercados aqui perto? Então a gente tem que prezar por tudo isso quando a gente vai adquirir um terreno, tá? Óbvio, além do preço do metro quadrado, para saber se é viável. Tá? Então eu costumo dizer isso. Você pega ali, por exemplo, na orla aqui de Aracaju, você tem alguns terrenos maravilhosos, mas o preço do terreno hoje, você teria que lançar um empreendimento num valor muito elevado e nem todo mundo está disposto a assumir esse risco. Sim. Então por isso que você vê alguns bolsões de terrenos que estão lá, você fala assim, por que ninguém nunca construiu aqui? Sim, né? Porque é um terreno talvez que não caiba um empreendimento muito grande, eu vou ter que lançar apartamentos de 1 ou 2 por andar, e aí o custo fica muito alto, o preço de venda vai ficar muito alto, não é todo mundo que tem essa coragem de lançar, então acontece isso. Ou seja, há uma análise profunda do mercado, para não fazer lançamentos inviáveis ou que fiquem... Né? Exatamente, e mesmo assim, com todo esse planejamento, ainda se erra. Né? Então você tem uma expectativa e às vezes aquela expectativa não é alcançada. Você tem, por exemplo, naquela região ali agora,
do shopping novo que está sendo feito ali na Aruana. Aruana, sim. Então tem vários terrenos por ali que estavam com preços muito bons. Depois que o shopping inaugurar e agora que já está pronto, o preço do terreno sobe, porque valoriza. Né? Então a pessoa vai querer morar perto do shopping. Sim. Então tem tudo isso. Então é aquela história também que a gente fala aqui, não só do construtor, mas do próprio cliente. Né? Qual o melhor momento de comprar? Cara, o melhor momento de comprar já foi ontem. Você já passou, entendeu? E o próximo momento é agora. Porque se você deixar para depois, ele vai valorizar, ele vai aumentar de preço. Sim. E isso acontece com os terrenos também. Sim, bacana. É complexo, né? Você percebe muitas variáveis envolvidas para você fazer o empreendimento ser construído e gerar o lucro esperado dele, né? E suprir a expectativa da empresa. E essa questão que eu falei da expectativa. Que produto que eu vou lançar? Que produto que a população está querendo? Né? Qual é a procura que tem hoje por produto A, B ou C? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Né? Esse produto eu vendo mais rápido ou eu vendo mais lento? Né? Faz sentido para a minha estratégia ou não? Então tudo isso tem que ser discutido. Sim, bacana. Falando de visão de mercado, né, já fazendo um gancho com essa última pergunta, como você enxerga o momento atual dos lançamentos imobiliários aqui no nosso cenário sergipano? Olha, tem pesquisas, inclusive, que comprovam, né, que Aracaju, Sergipe, estão aí despontando como uma das principais capitais aí nos lançamentos, né, e no aquecimento do mercado imobiliário. Então, se eu não me engano, é a terceira do Nordeste, assim, em lançamentos. Sim. Então, está bem posicionado. Né, eu acho que tem uma demanda muito crescente com relação a isso. Tem muita coisa que ajuda. Então, a gente tem ouvido aí, por exemplo, que é a capital mais segura do Nordeste pelo terceiro ano consecutivo. Sim, então, eu recebo clientes hoje lá na MRV que o cara fala assim, olha, eu sou de São Paulo, eu cansei de ser assaltado e quero vir morar em Aracaju. Quero parte da minha vida, né? Exatamente. Então, e não é incomum você ouvir isso. Então você conversa com as pessoas assim, não, eu era funcionário público, morava em Santa Catarina, vim passear em Aracaju, me apaixonei e vim morar aqui. Então tem muito isso. As pessoas vêm para cá, é uma cidade bonita, segura, os deslocamentos são curtos, então tudo isso influencia. Né? O preço também influencia. Então se você for colocar hoje, fazer uma comparação de duas praças que eu atuo, tá? Maceió e Aracaju. Então hoje Maceió está muito mais caro para você comprar terreno e empreendimentos do que Aracaju. Então ainda tem muita oportunidade de você comprar apartamentos bons e com preços bem bacanas aqui em Aracaju. Tá? Então acho que tudo isso leva a esse desenvolvimento. Acho que as próprias construtoras que atuam também aqui têm um papel muito importante nisso. Né? Então todo mundo está conseguindo ter lucro, conseguindo lançar, conseguindo vender. Então isso é legal, porque o mercado responde muito bem. Não é aquele cenário de bolha que eu estou... Então, assim, é um cenário que vem se mantendo, né? Então, você lança, você vende, a todo momento tem lançamento. Essa semana agora teve lançamento de construtora aqui na cidade e não para de lançar. Então, já pegando o gancho daquilo que você falou, é o cenário perfeito para o corretor de imóveis. Né? Imagina o cara atuar nesse mercado que não para de lançar, tem muito empresário com pujança para investimento, então isso é bem legal, porque sempre você vai estar disponível, você vai ter empreendimentos disponíveis para estar buscando seus clientes. Ainda hoje de manhã, a gente teve uma reunião lá na MRV e a gente estava falando sobre empreendimentos SBPE, que são aqueles empreendimentos que são um pouco mais caros, que eles saem da modalidade de financiamento do fundo de garantia. Né? Então são empreendimentos ali um pouco mais caros. E aí a gente falou o seguinte, olha, esses empreendimentos, você tem um público de investidores muito grande. Então eu tenho clientes hoje que moram no exterior, que não são brasileiros, que não falam português, e o cara tem interesse em comprar um apartamento aqui em Aracaju para colocar para alugar, tá? Para colocar para o Airbnb. Porque é um investimento que tem um retorno bacana, então é interessante você ouvir essa parte do mercado, porque você cria esses empreendimentos para também esse público de investimento, que é uma coisa também que é bem interessante. Sim, tem que estar sempre atento às demandas do mercado, essa é a minha percepção, né? Exatamente, então você vai lançar aquilo que o mercado quer, é exatamente qualquer outro produto. Então, se você vai lançar um carro, né, hoje você está vendo aí no mercado de veículos, os elétricos estão em moda. SUV e elétrico, né? SUV e elétrico. Por que isso está acontecendo? Na minha opinião, né? Olha o preço da gasolina que está. Então, cara, faz todo sentido você buscar uma alternativa de custo que seja um pouco menor. E tem a questão também da poluição. Então, tem vários aspectos envolvidos. Então, você compra um carro, você consegue rodar com ele o mês inteiro, pagando um valor muito menor do que se você fosse pagar de gasolina. Então, mesmo aquelas pessoas que são mais céticas, né, ainda não acreditam tanto na tecnologia, já estão aderindo e já estão comprando. Né? Então, a gente não sabe como é que vai ficar lá na frente,
mas é exatamente por conta de algum problema que surgiu, né? Então, eu acho que o mercado imobiliário ele não é diferente. As famílias elas estão diminuindo. O que é que aconteceu com os imóveis? Eles também estão diminuindo, né? Então, a procura por estúdios e apartamentos 2 quartos, ele aumentou muito nos últimos anos, né? Por conta disso. Antigamente você tinha famílias de 5, 6, 7 pessoas. Hoje, na verdade, é um casal com um filho. Às vezes nem tem casal, é o cara solteiro, sim, e é o cara com o pet lá, sim, enfim, sim, a menina que mora com o cachorro. E para isso ela precisa de um apartamento de 1 quarto, vai atender bem. E tem também uma questão que é um fenômeno que acontece com todos os produtos, principalmente em países que têm inflação alta, como é o nosso, é a questão de você ter um desembolso menor. Isso também é uma verdade. Então, como eu vim do varejo, quantas vezes você já deve ter ido no supermercado e você pega lá, sei lá, um leite condensado. Tá? O leite condensado ele era 400 gramas. Aí quando você vai na outra semana, o leite condensado ele está com 375 gramas. Daqui Sim. a pouco você volta no supermercado, esse mesmo leite condensado ele já está com 350 gramas. E ele vai reduzindo de tamanho, o preço ele não reduz proporcionalmente, mas ele reduz um pouco. E no final das contas, o que é que ele quer fazer com isso? Ele quer que seu desembolso fique menor e que a sua percepção de desembolso seja menor. No final das contas, você está pagando menos, mas você também está levando menos. Sim, então, isso também acontece com os imóveis. Então, quando você coloca um apartamento 3 quartos, 4 quartos, o desembolso ele vai ser muito maior. Quando você coloca um apartamento 2 quartos ou um estúdio, o desembolso ele é muito menor. Então, é um fenômeno que acontece, né, na indústria, no comércio, e também passa pelos imóveis, isso também acontece. Bacana, bacana. É legal que você tenha a bagagem, né, de um outro setor do mercado que faz uma migração e as coisas vão se conectando e você vai ter uma visão mais ampla, né? Exatamente. É uma vantagem, né? Eu acredito que sim. Pelo fato de eu ter passado por alguns segmentos diferentes, termina você entendendo. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei com combustível, né? Então eu trabalhei numa distribuidora que vendia combustível para os postos. Né? Assim como a Petrox é aqui em Aracaju. Sim, sim. E aí você vai aprender muita coisa, mas uma delas é a questão da precificação. Entendeu? Qual o preço que eu tenho que colocar lá na ponta? Então eu tenho que olhar muito para o mercado, eu tenho que olhar para o dólar, eu tenho que olhar para o mercado futuro. Quando você compra um navio de combustíveis que vem lá do Golfo Pérsico, esse navio só chega aqui com 45 dias. Só que eu estou comprando ele no dólar da cotação do dia que eu estou comprando. Então será que daqui a 45 dias, como que vai estar o dólar? Entendeu? Nossa. Então, assim, a gente precisa ter um estudo de mercado muito aprofundado para a gente falar assim, olha, pelas estimativas que a gente fez de cálculos, de estatística, ele deve estar em torno de tanto. Então, vale a pena importar ou não vale a pena importar. Então, eu trago isso para o mercado imobiliário também para a gente entender essa expectativa de precificação, deixando a precificação um pouco mais inteligente. Uhum. O que é que acontece hoje, né? Acredito que não é só com a MRV, toda construtora vai passar um pouco por isso. É igual, vou dar outro exemplo aqui que acho que tem a ver. É o boi, né, a carne. Sim. Então, o boi ele não tem só picanha. Uhum. Ele vai ter um pedacinho de picanha, na verdade o boi ele só tem 2 picanhas. Sim. E o restante você vai ter vários outros cortes lá. O apartamento, eu vou trazer essa relação que é muito parecido. Eu não vou ter só aquele melhor apartamento com a melhor vista. Eu vou ter um apartamento que vai ficar no poente, que ele vai ficar num lado mais quente do apartamento e provavelmente ele vai ser um pouco mais barato do que aquele que vai ficar frente mar, com a vista mais bonita. E aí é o consumidor que vai decidir de acordo com a necessidade dele e o desembolso dele, né? Olha, eu tenho condições de comprar esse com a vista melhor, eu vou nesse. Eu não tenho condições de comprar isso com a vista melhor agora, eu vou nesse outro aqui que está com desembolso um pouco menor, mas eu vou morar nesse mesmo condomínio, que é bacana também. Então, essas visões a gente traz um pouco também de outras indústrias, que eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido, com certeza. Laércio, partindo para a nossa última pergunta, mas não é o final ainda, aguarda aí que ainda tem mais conteúdo para você. O que mudou no jeito de o cliente comprar que forçou a empresa a se adaptar a esse novo jeito? Perfeito. Aqui a gente poderia ficar falando sobre esse assunto aí um tempão. Tá? Vou tentar fazer um resumo. Eu acho que o principal está aqui na mão da gente. Então é o smartphone. Tá? Sim. Então acho que teve uma digitalização muito grande nos últimos anos, nos últimos tempos, principalmente, né, alavancado pela pandemia. Então Sim. Todo mundo viveu isso. Então imagina você chegar num momento que tudo fechou, não tem mais atendimento presencial. Então ou você está no digital ou você não está. Então, não existe. Foi exatamente isso. Então, eu acho que isso agilizou muito. Então, há alguns tempos atrás,
a gente tinha que imprimir o contrato, tinha que sentar na mesa com o cliente para ele ler o contrato, para depois ele assinar o contrato. Hoje o contrato ele é enviado apertando um botão, chega no WhatsApp do cliente, ele lê no próprio celular, e ele apertando um botão, ele também assina esse contrato, tem validade jurídica, tem validade legal, então isso facilita muito, né, e torna o processo muito mais ágil do que era no passado. Então o cliente ele tem uma necessidade diferente. A gente costuma dizer, e eu falo isso para os meus corretores e para o meu time lá de gerentes também, inclusive, que você não acorda de manhã querendo comprar um apartamento. Entendeu? Eu acordei hoje, vou na loja comprar um apartamento. Não é assim que funciona. É um processo que demora um pouco mais tempo. Então você está pagando aluguel, você vai olhar se sua renda já comporta, se você já está com um nível de endividamento que já comporta você assumir mais uma parcela, ou não. Então você vai estruturando aquilo. Aí você clica no anúncio, e aí você começa a ter um pouco mais de informações sobre aquele empreendimento. Você recebe uma simulação, aí você vai no seu banco para saber se você tem algum crédito disponível. Então é um processo de compra que você vai entendendo uma jornada, né, que é um pouco mais longa. Lógico, vão ter clientes investidores, que o cara já tem um aporte de dinheiro na hora, que ele vai entender o apartamento, se ele entender que está dentro do padrão que ele quer, ele já faz o aporte imediatamente, então aí se torna uma venda um pouco mais rápida. Mas a necessidade do cliente vai passar por tudo isso. Então as mudanças que a gente faz, eu acho que passa um pouco por essa digitalização. Então veja, antigamente, eu ainda sou do tempo, eu falei que eu tenho 46 anos, eu acho que você não pegou, mas eu peguei ainda as páginas amarelas, que era uma lista telefônica, tá? Antigamente, tinha uma lista telefônica que você ficava lá do lado do seu aparelho telefônico e você queria saber, por exemplo, eu quero procurar um curso TTI. Qual a empresa que vende o curso TTI? Eu não sabia que existia Alfama, então eu vou lá nas páginas amarelas e vai ter uma página que é de curso TTI. E vai ter a Alfama e vai ter os seus concorrentes, né? E aí eu vou entrar em contato com você. Hoje não é assim. Hoje você vai no Google e fala assim, quero fazer um curso de corretor. Não precisa nem ser nessa linguagem. Então logo vão ter os patrocinados, a própria Alfama vai ter ali o seu investimento em impulsionamento e vai estar trazendo esse cliente. Só que esse cliente também se tornou mais exigente e aí passa por uma mudança de gerações, né? Então a geração do meu pai, ela queria algumas coisas que a minha geração quer coisas diferentes e que a nova geração também está querendo coisas diferentes. Só saindo um pouquinho do assunto, mas pegando o gancho. Essa geração Z, por exemplo, é uma geração que está mais interessada em comprar apartamentos. E tem pesquisas falando sobre isso, né? Outras gerações já disseram que não. Eu prefiro morar de aluguel e não estou interessado em ter um bem, né? Mas enfim, então você passa por gerações. Antigamente, todo mundo gostaria de ter um apartamento. No final das contas, o apartamento ainda é um investimento muito sólido, né? Principalmente por tudo que a gente passa de variação, de câmbio, de taxa Selic e tudo mais. O imóvel é uma coisa que é mais tangível, uma coisa que é mais estável, né? Mas voltando aí, a necessidade do cliente ela mudou totalmente. Então hoje, quando você clica no anúncio, você demanda que alguém te atenda muito rápido. Você não está disposto a esperar. Então eu dou esse exemplo aqui o tempo todo. Então, sei lá, vou chutar aqui um exemplo. Eu preciso fazer uma reforma, porque é um caso real. Preciso fazer uma reforma no totem luminoso da minha loja, lá da MRV. E aí eu vou entrar em contato aqui no Google, eu vou ver 3 empresas, né, se eu ainda não tiver um fornecedor cadastrado, e vou mandar uma mensagem aqui. Então eu fui no WhatsApp e mandei, olá, tudo bem? Estou com esse totem para reformar, mandei uma foto e preciso fazer um orçamento. Eu mandei a mesma mensagem para 3 empresas diferentes. Uma empresa me respondeu na mesma hora. Seja porque foi um robô que me respondeu, mas eu tive uma resposta imediata. A outra empresa demorou 2 horas para me responder. Quando essa outra empresa estava me respondendo, eu já estava com o orçamento da primeira empresa. Então, se torna uma vantagem competitiva. E a terceira empresa não me respondeu. Não me respondeu. Então, essa terceira empresa, ela perdeu por WO. Né? Ela nem conseguiu chegar para conversar comigo. E olha que eu estava indo atrás dela. Então, acho que tem que repensar muito isso, porque quando o cliente clica, ele está pedindo atendimento. É igual se você voltar, você chega num hotel e aperta naquele sininho, você está chamando alguém. É a mesma coisa quando ele clica no anúncio. Olha, alguém me atenda. E hoje, no mercado que é tão competitivo, você não pode se dar o luxo de não atender esse cliente que veio até você. E detalhe, ele não veio até você do nada, ele veio através de muito investimento. Sim. Então você investiu em tráfego pago, você investiu em impulsionamento, o próprio Google, quando você pesquisa, você pode pagar para a sua empresa aparecer
ali no começo. Então você pagou para aparecer, o cara clicou e na hora do cara fazer uma proposta, ele não conseguiu te atender. Então eu costumo dizer isso. Quando o cliente está pesquisando ou está maduro para comprar um imóvel, ele não vai clicar só no meu anúncio. Ele vai clicar no meu anúncio, ele vai clicar no da concorrente A, da concorrente B, da concorrente C. Quem tiver um melhor atendimento, mais ágil, mais humanizado e que consiga atender a necessidade do cliente, é o cara que talvez ali vai ter mais sucesso. Não necessariamente o que tem o melhor produto. Sim. Não necessariamente, porque às vezes esse cara que não me respondeu, ele poderia ter o melhor serviço, sim, mas eu nem cheguei a ter interação com o serviço dele. Então eu fechei com o cara que me respondeu primeiro. E nesse caso eu nem estou falando de preço. Então você vê que tem uma complexidade grande nisso aí, mas a jornada do cliente ela muda muito com relação a isso. E com imóveis não é diferente. No caso, o cliente hoje está muito mal acostumado a ser atendido muito rápido, né? Exatamente. E essa demanda, a construtora, o corretor de imóveis tem que ficar atento para suprir, né? Porque senão você fica para trás. Isso. Como você falou, o melhor empreendimento, o melhor imóvel, não necessariamente o que mais vai vender, mas ele tem que estar casado com um bom atendimento. Perfeito. Né? Que case com as demandas do cliente, que é agilidade, né? Exato. Você tem o marketing, né? Que você vai fazer o encantamento. Então, não adianta você gastar milhões e milhões em marketing, propaganda, o cliente se encanta, chega aí ele vem até você e você não consegue fazer um atendimento correto, sim, então você perdeu todo aquele seu investimento, né? Sim, então tem que ter essa conexão, você encanta o cara para de fato ele chegar e você continuar encantando e conseguir fechar aquele negócio com ele que vai ser bom para você e que vai ser bom para ele. Show de bola. Laércio, para complementar aqui nosso podcast, eu gosto de sugerir, ao final todos os episódios daqui para frente, a gente vai sugerir sempre, são livros que complementam a formação do corretor de imóveis. Seja você que está estudando, que pretende estudar, está analisando esse mercado, e que vai ajudar muito a você ter uma noção mais aprofundada no mercado. Não só se você estiver cursando um curso de TTI, da UFAMA, ou de outra escola de formação, e que sempre vai somar, né? Porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Então, temos 3 obras aqui, a primeira delas é do Petros Mendonça, um cara que é uma referência quando o assunto é direito imobiliário. E esse livro aqui, que é um dos livros que nós sugerimos no nosso curso de TTI da UFAM, que é a avaliação de imóveis e perícias dos tribunais, que é ótimo para você entender sobre a avaliação de imóveis. Você deve ter conhecido, deve ter contato com ele. Sim, tive inclusive no workshop que a UFAM fez no ano passado. Sim. Então o Petros estava lá, era um dos palestrantes, eu participei também. Sim, o cara é crânio no nosso direito imobiliário, é uma referência no nosso mercado. O segundo dele é para você que é gestor, o Laércio, que eu já até recomendei logo aqui em off, conversando contigo, que é gestão comercial, ele tem coautoria do nosso querido amigo e cofundador aqui da UFAMA, que é o nosso querido Fábio Garcês, que está aqui em tela, em uma foto aqui na capa, né? Que ele é coautor desse livro, que ele é composto por mais ou menos aqui 20 autores especialistas em gestão comercial. Para você que é um gestor, se você não leu ainda, com certeza vou ler, meu amigo. Faça um esforço e leia, porque vale muito a pena. Já dei uma folheada nele aqui, por mais que não seja da minha área, mas você percebe a profundidade do conteúdo que tem aqui. Então, para você que é gestor, de repente dono de imobiliária, está saindo da posição de corretor para gestor também, esse livro aqui faz muito sentido. Eu vou deixar todos aqui embaixo também. Né? E por último, não menos importante, sobre alta performance e inteligência imobiliária do Josafá de Oliveira, que é outro cara que é um mestre quando o assunto é alta performance focada no mercado imobiliário. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição, recomendo para você também, Laércio, porque são obras que complementam muito, seja você uma pessoa que está estudando para ser corretor de imóveis, que está no mercado atuando e precisa se aprofundar, de repente, quando o assunto é alta performance, que é melhorar suas vendas, melhorar sua atuação, faz muito sentido. Bom, como eu já falei para você no comecinho, Laércio, eu gosto de finalizar o podcast deixando os últimos minutos para o nosso especialista deixar uma mensagem final, de repente deixar mais uma informação, de repente uma palavra de inspiração para quem está estudando, quem já está no mercado. Queremos que você fechasse esse podcast com chave de ouro. Legal. Se você me permitir, inclusive, eu faço até um convite, né? Então, assim, a gente da MRV, a gente tem vagas para corretores, tá? Sim. Então, as pessoas que estão estudando e que ainda não estão alocadas, né, em outras construtoras ou imobiliárias, a gente abre as portas lá, seja para fazer o estágio, seja para aprender. A MRV é uma escola também muito, muito grande, tem várias referências hoje no mercado aqui de Aracaju e de outros estados que passaram pela MRV, tá? Mas, assim, o que eu queria dizer, e eu venho falando sobre isso, com várias pessoas, o mercado imobiliário tem me encantado, né? Então eu não vim desse mercado, mas é um mercado realmente muito bacana. Você trabalhar realizando sonhos é uma coisa que, além de você ter o financeiro também, que é importante,
mas você tem essa questão do propósito também, é muito bacana. Sim. De você ver aquelas pessoas ali que estão lutando, que estão suando e que no final conseguem a chave do seu apartamento. É bem gratificante você estar fazendo isso. E sim, para quem não é do ramo, e para quem também é do ramo, é estudar bastante, né? Eu acho que é você entender o que é que a concorrência está fazendo, entender o que é que está sendo praticado, não só no mercado de Aracaju, mas tem que buscar inovações. Então, Sim. em Pernambuco estão fazendo diferente, então eu vou entender se cabe também aqui para o meu mercado. Tá? Então, acho que realmente você precisa estudar bastante, mas é um mercado que tem me deixado bastante satisfeito, né, de estar atuando. Estou aprendendo a cada dia, né, com todo mundo que a gente conversa, a gente aprende um pouco mais, né, e também estou trazendo um pouco, né, da minha vivência, da minha experiência, para poder somar com essas pessoas e tudo mais. Então, o recado que eu deixo aí para você é que, assim, não desista, né, corretor de imóveis, me perguntaram ainda ontem o que é que precisa para ser um bom corretor de imóveis. A primeira coisa que eu falei foi persistência, né? Então, assim como tudo em vendas, você vai receber muitos nãos. Você vai ter muita dificuldade de contato, o cliente não vai te atender de primeira. Então, o corretor que vence é o corretor que persiste, é aquele cara que não desiste, né? Então, acho que esse é o principal recado. Então, tenha disciplina, né? Outra coisa que a gente falou também. Então, não adianta você querer fazer isso aqui como se fosse um hobby, de vez em quando, não vai funcionar. Nas horas vagas. Não vai funcionar. Então, você tem que realmente se dedicar, né, para que você consiga ter o retorno daquilo que você está colocando de energia. Né? E a gente já falou, quanto você quer ganhar? O que é que você quer ter? Então faz essa conta voltando, trabalha que você consegue conquistar. Eu acho que o mercado ele é muito grande, tem muita oportunidade, né? E a gente está também aí de braços abertos para receber todos que queiram também conhecer a MRV, sejam clientes, sejam corretores também que quiserem começar um trabalho, a gente está à disposição de portas abertas. Bacana. Esse foi o nosso querido Laércio, um cara que é... Laércio Schuster. Não consigo falar o nome dele, mas um cara que é especialista no assunto, quando o assunto é gestão comercial, o cara que está chegando agora no mercado de imóveis, mas chega com uma bagagem enorme e, né, mesmo com fresco nesse mercado, mas conseguiu responder muitas perguntas aqui que são extremamente importantes para você que está começando, que está estudando, que já atua e que precisa, de repente, um pouco mais de conteúdo, abrir um pouco mais sua mente para o mercado. Esse foi o nosso querido amigo Laércio. Espero que você gostar desse conteúdo aqui. Deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário também, alguma dúvida que não tenha sido sanada aqui. Beleza? Te vejo no próximo episódio. Um abraço. Valeu, abraço.